que eu quero falar hoje é exatamente sobre a atitude de todos aqueles que se dizem ser cristãos. Nós sabemos que quando nós entramos na presença de Deus para louvarmos a Ele, para prestar um culto, o único que deve ser reverenciado é Deus. Isso. Deus, Ele é o único que merece toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, toda eminência, tudo aquilo que diz respeito à honra e consideração. Deus, Ele é o único que merece isso por completo, por inteiro. E ontem lá eu observei muitas pessoas que saíram de suas casas, que provavelmente deveriam ter saído de suas casas com o intuito de realmente glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. E não foi isso que aconteceu. Eu vi um monte de gente que se disse ser cristão, onde estava praticando uma coisa que a Bíblia condena. E o que é que a Bíblia condena? A Bíblia diz assim, olha, ficarão de fora do reino de Deus os mentirosos, os ladrões, os adúlteros e também os idólatras. E vamos ser bem sinceros, queridos. Quem é evangélico há muito tempo sabe que o que mais a igreja evangélica rebate, e a briga maior de evangélicos e cristãos, é exatamente a questão da idolatria. Hoje já tem parado um pouco mais com isso, mas antigamente, quando um evangélico queria ofender um católico, a primeira coisa que ele falava era sobre idolatria, de que a idolatria leva para o inferno, que a idolatria é abominação ao Senhor. Mas o que eu vi ontem foi exatamente isso. Um monte de gente, milhares de pessoas, que se dizem ser cristãos, porém idólatras. Onde não estavam lá para louvar a Deus e para render graça a Deus pela sua vida, pelas coisas que Deus está fazendo em sua vida, mas foram lá para reverenciar um cantor que é falho e humano como qualquer uma outra pessoa. A única diferença é que está na mídia. E quando eu saio de casa para um lugar desse, a não ser para louvar a Deus, eu estou desagradando a Deus. Então ontem, ao invés de Deus ser glorificado, quem foi glorificado foram os cantores. E de forma alguma, nem eu e nem você temos o direito, a moral de falar sobre idolatria quando nós estamos praticando a mesma coisa. A única diferença da idolatria da Igreja Católica para a idolatria que hoje tem se praticado no meio evangélico, a única diferença é que o santo da Igreja Católica está morto e o nosso está vivo. Mas tanto a idolatria lá como a idolatria aqui vão levar para o inferno do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. O problema é que ninguém fala sobre isso. Amados, pelo simples fato de eu e você estar lendo a Bíblia ou de estar indo a uma igreja evangélica, isso não quer dizer que a sua salvação está garantida. Ou você passa a pregar e praticar aquilo que está na Bíblia, ou caso contrário, você só estará perdendo tempo na igreja. E Deus não te chamou para perder tempo. Deus te chamou foi para ganhar almas e dar exemplo com a tua vida. E meu apelo nessa tarde é exatamente às lideranças, aos líderes, aos pastores, aqueles que estão encarregados de levar as suas ovelhas até os céus, que foi para isso que você, pastor, que você, líder, foi chamado, você foi chamado para isso. Hoje a liderança do Brasil, que se diz a liderança evangélica, que vai mudar o mundo, tem se perdido em meio à palavra de Deus, tem perdido o foco para o qual foi chamado.
Jesus Cristo chamou a igreja para pregar o evangelho. E que evangelho é esse? O evangelho se trata: você está em pecado e você precisa reconhecer que está em pecado, e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te livrar disso aí. Mas hoje a pregação do evangelho foi mudada. Hoje se fala mais sobre riqueza, sobre resolução de problemas. Se você quer ter uma vida melhor, venha para cá. Se você quer ser abençoado financeiramente, venha para cá, porque Deus vai te abençoar. Mas o que adianta? A pessoa vem atrás de coisas, mas continua tendo a mesma vida desgraçada de sempre, porque não tem sido ensinado da forma correta. Então, meu apelo aos pastores: parem de estar pregando esse tipo de mensagem que só está deixando o povo de Deus doente. Vamos começar a pregar o evangelho, pregar salvação, falar de coisa séria, falar de realmente aquilo que Jesus veio ensinar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas para que tenha vida e vida em abundância, é preciso obedecer os seus mandamentos. É preciso obedecer aquilo que Jesus ele ensinou. Não é simplesmente vir e estar em um lugar e estar em uma igreja. É preciso estar enxertado na videira. Você que é evangélico sabe do que eu estou falando. É preciso estar enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Caso contrário, você será cortado e lançado no fogo. E esse fogo é inferno. Hoje, nós escutamos nas igrejas evangélicas se pregando sobre 7 passos para se chegar à sua vitória, 3 passos para você ser abençoado, 5 passos para sair da depressão, 2 passos para ir para a alegria. E esquecemos que todos esses passos, ao invés de estar levando esse povo para o céu, está levando ao inferno. São passos que levam ao inferno. Está faltando pregadores e pastores que falem sobre salvação e condenação eterna. Seja sincero, você que é evangélico, que está ouvindo, que está me ouvindo agora. Quanto tempo faz que você não escuta alguém pregar sobre salvação e condenação? Talvez você que é novo convertido, talvez nem tenha escutado isso ainda. Porque a mensagem de hoje é: venha e seja abençoado. E não é bem assim. Você que está me ouvindo, que não é evangélico, eu quero te dizer uma verdade que talvez você não saiba. O fato de você estar querendo ir a uma igreja evangélica, isso não quer dizer que os teus problemas irão acabar. É possível que até os teus problemas aumentem. Só vai haver uma diferença. É que mesmo você passando por problemas e por dificuldades, o Senhor Jesus Cristo vai estar com você. Essa é a única diferença de você estar no mundo ou de estar em Cristo. Eu fico imaginando hoje o que poderia acontecer se realmente houvesse uma perseguição no meio evangélico. Quantas pessoas iriam negar o nome de Jesus? Nós temos histórias missionárias aí de pastores há 30, 40 anos, 50 anos, 100 anos atrás. De pastores que passaram por situações de a União Soviética, por exemplo, colocar arma na cabeça de filho de pastor e dizer: ou você renuncia a Jesus, ou então eu vou matar o seu filho. E de repente a criança dizer: pai, não negue o nome de Jesus, porque eu sei que se eu morrer, eu vou me encontrar com ele. E o seu pai vê o seu filho ser morto naquele momento e ele não negar o nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus era pregada como deveria ser. Hoje, crentes não estão sendo preparados para isso. Crentes estão sendo preparados simplesmente para viver uma vida de regalias. Uma vida onde não a sua alma tem sido alimentada, mas a sua própria carne. O que eu vi ontem, sinceramente, é uma vergonha para o evangelho que está na Bíblia. O meu conselho para você hoje, líder: ou você começa a pregar o evangelho da forma correta, ou pode ter certeza que a tua igreja vai para o inferno junto com você. São palavras pesadas, são palavras duras, mas é o que a Bíblia diz.
ou nós realmente nos comportamos como verdadeiros cristãos, ou estamos perdendo tempo. Jesus não te chamou para perder tempo. Jesus não te chamou para ter o seu ego elogiado ou acariciado. Jesus te chamou para sofrer pelo Evangelho. Essa semana eu publiquei no Twitter uma mensagem que dizia assim: se você acha que ser pastor é ter uma grande igreja, você está muito enganado. Ser pastor é conhecer as suas ovelhas nome por nome. Se você não conhece as suas ovelhas nome por nome e problema por problema, é um sinal que tem alguma coisa errada com o teu ministério. Então meu conselho nesta tarde para você é: abre os seus olhos e comece a ler a Bíblia da forma correta. Para você que é crente, que está sendo liderado por alguém, tenha cuidado. E para não dizer, tenha vergonha na face e comece a ler a Bíblia. A Bíblia tem muita coisa que precisa aprender. Porque se os cristãos que estavam ontem lá naquele lugar realmente lessem a Bíblia, teriam se comportado da forma correta e não da forma como se comportaram ontem. Realmente, ontem não se tratou de um culto, se tratou realmente de um show. Um show gospel que não tem nada a ver com Deus e nem com sua palavra, infelizmente. Então tá aí, não é um desabafo, tá? Isso aqui, o que eu estou falando, é mediante o que a palavra de Deus diz. Ou temos coragem de falar a verdade, ou então, pega a Bíblia, coloca dentro da bolsa e não tira ela nunca mais. O que eu não posso é ser conivente, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho e pregar da forma certa. Você foi chamado para pregar o Evangelho e pregar da forma correta. Então, pelo amor de Deus, se comporte como verdadeiro representante de Deus aqui na terra. Só bastava uma pergunta para ontem. Se cada um que estava naquele lugar ontem fizesse uma única pergunta para si, seria o suficiente. A pergunta seria: a minha atitude hoje aqui seria a atitude de Cristo mediante a presença e a glória de Deus? Só bastava essa pergunta. Então você que é crente, você que está indo à igreja, comece a se policiar, comece realmente a ler a Bíblia e ver o que a Bíblia fala a respeito de idolatria, o que é que a Bíblia fala a respeito de homens que deixaram Deus para colocar outras coisas em primeiro lugar. Deixa eu explicar aqui o que é idolatria. Idolatria é tudo coloca acima de Deus. Se você coloca o teu filho acima de Deus, você está sendo idólatra. Se você coloca a tua esposa acima de Deus, você está sendo idólatra. Se você coloca o teu dinheiro acima de Deus, você está sendo idólatra. Se você coloca um cantor acima de Deus, você está sendo idólatra. Então tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Então tenha cuidado. Ame a Deus. E amar é dar o melhor e o mais alto lugar. Essa é a mensagem que eu tenho para você que é crente, para você que é pastor, que você realmente tenha cuidado naquilo que você está fazendo, naquilo que você está pregando, porque Jesus Cristo está voltando e pode ter certeza, você que é líder, você prestará conta diante de Deus. Vamos ouvir uma canção com Nani Azevedo e daqui a pouco a gente volta.